Olá amigos do Mosaico, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, 4 de TV de 5.779. No programa de hoje, os 175 anos da Bnei Brit, entrevista com Matheus Duque, editor do livro O Tatuador de Auschwitz, lançamento do livro Olhares de Liberdade e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ao Mosaico na TV e no oferecimento do nosso parceiro Hospital Albert Einstein. Vamos aos clássicos comentários da semana com Rony Gottschalk. Fala, Ronão! Eu desconfio que poucos dos nossos telespectadores ouviram falar em Nelly Sachs. Ao mesmo tempo, praticamente todo mundo já ouviu falar no Google, o onipresente buscador de internet. Então, hoje é o dia de juntar os dois. Quem conhece o Google provavelmente já reparou que, em ocasiões especiais, ele mexe na decoração do seu logo ou recebe um desenho em homenagem a alguma pessoa ou assunto. E o Google Doodle, como ele é chamado, decidiu homenagear nas suas páginas de abertura nos Estados Unidos, Israel, Grã-Bretanha, Alemanha, Suécia e Bulgária, a escritora Nelly Sachs. O desenho traz uma máquina de escrever e um avião sobrevoando uma Alemanha em chamas em direção à segurança da Suécia. Foi criado pelo artista plástico alemão-finlandês Daniel Stoll e publicado nesta segunda-feira última, quando a escritora comemoraria seu aniversário de número 127. Sachs nasceu em Berlim em 1891, numa família tradicional judia, estudou dança e literatura. Quando a Primeira Guerra estourou, ela e sua mãe fugiram para a Suécia. Lá ela trabalhou como escritora e tradutora e escreveu peças de teatro contundentes sobre o Holocausto e sobre seus familiares que foram assassinados naquela época. Em 1947, ela escreveu um dos seus poemas mais famosos, Ó, as chaminés, sobre o campo de extermínio de Auschwitz. A sua peça mais famosa foi escrita em 1951 e se chama Eli, um suspense sobre os sofrimentos de Israel, e conta a história do assassinato de um menino judeu na Polônia, morto por uma coronhada de um soldado alemão, enquanto seus pais eram deportados para Auschwitz. Em 1966, Nelly Sachs recebeu o Nobel de Literatura, junto com o israelense Shmuel Yosef Agnon. Ao receber o prêmio, Sachs disse que Agnon representava Israel, enquanto ela era a representante da tragédia do povo judeu. O último domingo foi recheado de comemorações na sede da Bnei Brit aqui em São Paulo, capital, por conta do aniversário da organização judaica. Dá só uma olhada no que rolou por lá. No último domingo, a Bnei Brit realizou uma grande confraternização para comemorar seus 175 anos de existência e 86 anos de Brasil, além dos 70 anos do Estado de Israel. No evento, estavam presentes autoridades políticas e religiosas, além de membros da comunidade. A Bnei Brit é reconhecida como a maior organização judaica de ajuda humanitária, ação social e direitos humanos. Todos estão muito empolgados, foi assim uma forma de renovar esse amor que nós temos pela instituição e o prazer de estar novamente nesse espaço onde muitas coisas aconteceram importantíssimas nessas últimas décadas. Então eu acredito que foi um sucesso na medida em que as pessoas puderam estar assim presentes em alma, em corpo e em sonhos, porque elas resolveram que elas querem refazer coisas novas, participar dos novos projetos. E tivemos a oportunidade, vimos isso hoje, com muita gratidão, a presença de membros da Bnei Brit do Brasil inteiro. Onde nós temos atividades, todos vieram, deram seu apoio, participaram ativamente, vieram em peso. Lojas inteiras vieram, onde todas as pessoas que fizeram a sua congregação se reuniram, se abraçaram e retomaram o que é muito importante dentro da nossa fraternidade, que é exatamente
fraternidade, a harmonia e a beneficência em favor da luz, da paz, da verdade e da justiça. Foi maravilhoso, super organizado, da melhor forma possível, um encontro de irmãos. À primeira vista você pensa, será que é ela ou não é? Depois chega, quando você encontra, recebe um sorriso, você tem certeza que você acertou. E a B'nai B'rith desempenha um papel importantíssimo no mundo e, por que não, aqui no Brasil. O apresentador estava bom? Não, o apresentador é um apresentador, não se cria do mosaico, só pode ser bom. Muito obrigado, é cria do mosaico. Tem que ser ótimo. Estamos todos de parabéns, agradeço a você, agradeço a equipe, agradeço a todos essa disponibilidade que nós estamos precisando de nos abrir e nos somar e voltar a acreditar nas instituições judaicas, porque elas são fundamentais para esse momento que nós vivemos. É um prazer ter podido apresentar, ser mestre de cerimônias de um evento tão importante e tão bacana como esse, que teve, além do congraçamento, teve momentos de música, teve momentos de dança, de alegria, teve momentos sérios de discussão, de conversas muito profundas em relação à situação dos direitos humanos, do antissemitismo, enfim, muito rico e com certeza daqui sairão frutos muito importantes. Parabéns a toda a equipe envolvida direta e indiretamente nessa grande realização. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a conversa com o editor do livro O Tatuador de Auschwitz, Matheus Duque. Você não sai daí! Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Composto pelas empresas Maringá Turismo, Central de Eventos e Lemontec, o Grupo Arbeitmann é sinônimo de solidez e credibilidade. A Maringá Turismo possui tradição de mais de 50 anos em viagens corporativas e a lazer e presença global em mais de 80 países. A Central de Eventos oferece experiência e criatividade para as negociações do seu evento e viagens de incentivo. A Lemontec é especializada no desenvolvimento de softwares com foco na gestão de viagens. Saiba mais, visite nossas redes sociais. Um time vencedor, um grupo de sucesso. Amigos do Mosaico, com muito prazer que eu recebo hoje Matheus Ertal, editor da editora Planeta, e ele traz um livro chamado O Tatuador de Auschwitz, que é baseado em fatos reais. Segundo ele mesmo, 95% dos fatos aqui são reais, depois tem um certo molho para tornar a história interessante. Como toda boa história, né? Como toda boa história. Matheus, obrigado por nos fazer essa visita. Eu que agradeço muito. A minha primeira pergunta, como filho de alguém que sobreviveu ao Holocausto, é por que este livro? Nós precisamos de mais um livro sobre o Holocausto? A autora ela diz uma coisa bastante interessante sobre o livro, que é: esse não é o livro sobre a história do Holocausto, mas é um livro sobre uma história no Holocausto. Aham. Então é uma perspectiva mais humanizada, talvez. Mais pessoal. Mais pessoal, um recorte subjetivo, pessoal, de um personagem específico, enfim, de todo o horror ali que o Holocausto representou para a humanidade. E esse personagem específico, nesse caso, é o tatuador, que trabalhou em Auschwitz fazendo as tatuagens dos números nos braços dos prisioneiros. É uma história que termina bem? Pode dar, assim, como dizem, né, o spoiler? Eu não sei se a gente deve dar o spoiler, mas
O que você pode me contar? É muito relativo, né? Quando a gente fala de uma história tão traumática e tão horrorosa, né? Como todas as histórias relacionadas ao Holocausto, é um pouco relativo você dizer se ela acaba bem ou não. Claro. Mas sim, eu posso dizer que há muitas lições positivas que tanto o próprio tatuador como os outros personagens envolvidos nessa história tiraram daquela experiência. Então, sim, na verdade ela é contada na perspectiva do tatuador, que é um sobrevivente, um sobrevivente, faleceu muito recentemente. Então, nesse ponto de vista, sim, é uma história com um final positivo. Aliás, durante muitos anos, nas comunidades judaicas pelo mundo, havia vamos dizer assim, uma certa discriminação, uma certa opinião firmada de que aqueles que de alguma forma trabalharam para o regime eram colaboracionistas. É claro, é mais fácil falar isso sentado aqui nessa cadeira aqui no jardim do que tendo que enfrentar um oficial da SS que está lhe dando ordens. O livro de alguma forma fala desse conflito? Fala. Na verdade, mais até do que o livro em si, eu acho que a história por trás do livro é muito mais eloquente em relação a esse assunto, porque esse homem, né, o tatuador, ele viveu uma grande história de amor ali no campo de concentração e extermínio de Auschwitz. Teoricamente, então, teria muita história para contar a partir dessa experiência, mas ele manteve silêncio por 60 anos. E um dos principais motivos para esse silêncio era justamente o medo e a culpa de ser considerado um colaborador, né, um colaboracionista. Tá. Enfim, não só para a comunidade como um todo, mas para ele próprio. Ele viveu com essa culpa e com essa dúvida em relação às suas intenções durante 60 anos, até finalmente ter a coragem, após o falecimento da esposa, de contar a história dos dois. Na verdade, o livro é uma grande história de amor. É óbvio que tem esse pano de fundo histórico e relacionado ao Holocausto, mas é basicamente um homem querendo revelar ao mundo a história de amor dele com a esposa de 60 anos. Eu acrescentaria que histórias de pessoas que sobrevivem à guerra e se sentem culpadas por isso não são. Esta não é a primeira, talvez não será, não foi a primeira, talvez não seja a última. Uma curiosidade: por que quem definiu este visual? Como é que vocês chegaram a essa capa de livro? Essa, na verdade, é a capa do livro original, né? A capa original do livro. Ele foi publicado primeiro na Austrália. A Heather Morris é uma autora australiana e é onde vivia o casal principal, né? O casal de protagonistas do livro. Após a saída da Europa, eles foram se exilar na Austrália. Então essa é a capa original e ela foi escolhida justamente por ter como foco principal, não necessariamente a tragédia, que é óbvia e patente, né, numa história como essa, mas a história de amor proibido entre duas pessoas que se conhecem numa situação tão adversa. Então, né, você tem ali os braços, um masculino e um feminino se tocando, então a ideia é como se eles estivessem em uma fila indiana, se tocando às escondidas, discretamente, e com as duas tatuagens tão, né, evidentes ali, com os números dos dois protagonistas, os números reais, né, que eles de fato tinham tatuados nos braços. Matheus, você é descendente de uma família de alemães que veio há muitas décadas para cá, e você também estudou na Alemanha. Qual é a sua visão desta história? Quer dizer, porque você deve... Para você, essa história deve ter pegado diferente do que para outras pessoas? Eu acho que sim. Eu acho que uma coisa que mais me chamou, uma das coisas, né, que mais me chamaram a atenção nesse livro é justamente essa questão do recorte subjetivo e pessoal de uma tragédia de dimensões gigantescas. A gente tem muito acesso às informações sobre guerras e, enfim, conflitos em geral, a partir dos livros de história ou dos relatos oficiais, né, da grande mídia, enfim. Mas existem também esses relatos pessoais, os relatos que a minha família me contava ao pé ali do sofá, os relatos que eu escutava na minha cidade, que eu também cresci numa cidade de imigrantes aqui no Brasil. E esse é o relato de uma pessoa que esteve ali. Enfim, ele é o protagonista do livro, mas também é o protagonista de muitas das histórias de horror que circularam no campo de
de Auschwitz. Então isso eu acho que é o principal gancho para mim em relação a esse livro. Quando a Heather Morris decidiu contar essa história, ela imaginou isso realmente como um romance, um livro, uma série de artigos? O que ela estava pensando? A ideia de escrever o romance, na verdade, veio do próprio tatuador, né, do Laleh. Ele, após o falecimento da esposa, sentiu a necessidade de contar a história do amor ali do casal e, enfim, por meio de amigos, de algumas relações ali em Melbourne, eles chegaram até a Heather Morris, que é, na verdade, uma roteirista. Ela escreveu, a primeira forma que o tatuador de Auschwitz teve foi de um roteiro para o cinema. E é, de fato, um livro muito visual, né? As cenas estão todas muito prontas aí. Ela, enfim, tentou ali, durante algum tempo, apresentar essa história para produtores de cinema, mas acabou decidindo publicar como romance antes e agora, enfim, é um grande sucesso mundial, já vendeu mais de 1 milhão de cópias nos países em que ele foi publicado, mais de 40 países. Muito interessante. Matheus, muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse livro. Me parece que é uma boa recomendação. O Mosaico volta já já. Aproveitando a entrevista, o Mosaico pesquisou sobre o assunto e achou um depoimento do verdadeiro tatuador de Auschwitz. Dá só uma olhada. Could you tell me your name, please? My name is Lou Sokolov. Is that the name you were born with? No, I was born Ludwig Eisenberg. What name are you known as? As a Lely, they call me Lely. Are you married, Lally? I was married. What was the name of your wife? Gita Sokolov. Where did you and Gita meet? We met in Auschwitz-Birkenau. How did you meet Gita? I was Auschwitz-Birkenau tattooer, and I tattooed her number of her left arm, and she tattooed her number in my heart. A gente vai para o intervalo rapidinho, você não saia daí. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade, Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. A Congregação Israelita Paulista, a CIP, realizou na última quarta-feira o lançamento do livro Olhares de Liberdade, de autoria da historiadora Maria Luísa Tucci Carneiro e que também inclui textos dos 3 rabinos da CIP, da rabina Fernanda Tomchinski, do rabino Michel e do rabino Rubin. E eu mesmo fui até lá e você confere agora essa matéria. Roda aí. Olá a todos os amigos e amigas do Mosaico na TV, eu estou aqui diretamente da CIP para conferir o lançamento desse livro incrível que está na minha mão, Olhares de Liberdade, da Maria Luísa Tucci Carneiro. Esse livro é uma homenagem à CIP, que é considerada um lugar de memória e resistência. Você confere tudo isso agora no Mosaico. Vamos lá!
Acho que esse livro, ele não só retoma o tema da liberdade, enfatiza a importância de termos liberdade, mas também do papel dos refugiados, né? Esses refugiados do passado que fundaram a CIP, temos os refugiados de hoje, e esse livro ele enfatiza que todo ser humano deixa um legado, né? E aqui nós temos um legado importantíssimo de um pensamento direcionado para os direitos humanos, para a liberdade em si e também para o reconhecimento da diferença ao outro. No meu artigo eu trago a liberdade no pensamento judaico. Todos os modelos principais, desde a Bíblia, passando pela filosofia mística, até os nossos dias. Meu colega o Rabino Michel fala principalmente de reflexões a partir da festividade de Pesach, e minha colega, a Rabina Fernanda, fala principalmente sobre a liberdade através da transformação do lugar da mulher na lei judaica, na Halachá. Quando eu cheguei aqui, o espaço da mulher era ainda menor e um pouco mais discreto. Então a CIP cresceu muito, eu acredito que o lugar da mulher tenha garantido à CIP a continuidade nessa nova etapa. E a juventude, as mulheres, elas também representam uma nova etapa nessa história. E chegando até os dias de hoje. Então é um livro de trajetórias, é um livro em que o legado é, vamos dizer assim, o fio condutor. E tendo um papel muito importante, isso eu gostaria de lembrar durante a ditadura militar. Lembro aqui a figura do Rabino Sobel, que se manifestou, inclusive, durante a missa ecumênica de Herzog. E após isso, o papel que a CIP vem tendo, né, no ensino multirreligioso, nos encontros, no trabalho com os jovens, né, isso só é possível num espaço de liberdade, num espaço onde nós resistimos ao autoritarismo, que está presente, a xenofobia, o antissemitismo. Primeiro, a qualidade da documentação e do rigor de todo o lado histórico, ele é muito grande. Realmente, ao ler, você se transporta para aquele momento da história, o contexto que você está vivendo, o contexto não só da comunidade judaica, mas do Brasil. Então, é extremamente valioso resgatar e manter essa história perto da gente. Os sobreviventes que fundaram a CIP são nossos macabeus de hoje em dia. Por isso, nada melhor que lançar o livro sobre eles na festa de Hanukkah, que conta a história deles. Lançamento quase finalizado, as velas de Hanukkah já foram acesas e a gente está pronto para voltar para o estúdio. A CIP recomenda o livro Olhares de Liberdade. Tem receita nova saindo direto do forno da clássica cozinha da Edeshemami. É com você, chefe Breno, diga lá. Edeshemami, hoje é dia da gente experimentar a deliciosa cozinha tailandesa. E eu tenho uma novidade para você. Eles têm um prato que é muito parecido com o nosso gefilte fish. Hoje é dia de nencá com molho de nuocan. Para preparar o peixe, você vai precisar de 2 colheres de sopa de molho de peixe não plá, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de óleo, 500 gramas de peixe de rio sem pele e espinhas, pimenta do reino a gosto, 2 colheres de sopa de amido de batata e 1 colher de chá de fermento em pó. Para o preparo do molho, você vai precisar de 1 dente de alho picado, 1 pimenta dedo de moça picada sem sementes e nervuras, 1 colher de sopa de açúcar mascavo, meio limão sem casca, 2 colheres de sopa de molho de peixe nem plá e 2 a 3 colheres de sopa de água. Nós vamos começar com o molho. Nós vamos pôr no pilão o alho, o açúcar e a pimenta. E vamos pilar.
A hora que ele virou essa pastinha, você vai espremer o limão. Vocês estão vendo que é um limão sem casca. Você espreme bem o limão. E aí, você pode, tomando cuidado de manter a película, pôr os pedacinhos de limão no molho, que ficam muito gostosos. Muito bem. Por último, o molho de peixe, conhecido como nampla, e um pouquinho de água. Vamos misturar. Agora nós vamos partir para o preparo do peixe. Espera aí. Você vai pegar o açúcar, o molho de peixe e vai bater bem até dissolver todo o açúcar. Agora você vai pôr um pouquinho do óleo. Continua batendo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ali no processador, que não dá para trazer aqui, vou bater esse peixe com o molho. Quando ele virar uma mistura, eu vou pôr o fermento e a fécula e dar mais uma batidinha. Isso vai virar uma massa e eu vou trazer essa massa aqui para moldar e cozinhar os bolinhos. Como eu falei para vocês, comecei batendo o peixe com aquele molhinho. 1 minuto, o peixe virou essa massa. Aí joguei o fermento, a fécula, maisena, né? Bati mais um pouco. Agora eu vou molhar a mão e fazer bolinhos. Isso diz algo para vocês? Vocês estão reconhecendo isso? Vamos fazer bolinhos. Chamame, você vai ver que o nampla, o molho de peixe, ele tem um cheiro que não é muito agradável enquanto cru. Depois de cozido, ele dá um sabor aos alimentos que é espetacular. Agora vamos cozinhar os bolinhos. Água fervendo. A gente coloca. E o princípio é mais ou menos o mesmo. Você vai cozinhar até eles subirem. Depois que eles subirem, mais uns minutinhos. Não precisa cozinhar tanto quanto o gefilte fish, porque ele vai ser frito depois. Vamos deixar cozinhando aqui. A hora que eles estiverem cozidinhos, a gente vai fritá-los e servi-los. Não sai daí. O próximo passo da nossa receita é esse. O bolinho cozinhou, subiu, cresceu. Nós vamos coá-lo. Vamos deixar ele escorrer um pouquinho aqui. E aí nós vamos fritá-lo. 1 minutinho para ele escorrer. Com cuidado. Agora nós vamos montar isso aqui e voltamos já já para você experimentar e a gente adorar esse bolinho tailandês de peixe. Tá aí, chamame. Nem cá com molho ngot kan, o gefilte fish tailandês. Um bom apetite, bete avon. Eu te encontro no próximo Cozinha daí de chamame. E não esqueça, é claro, de curtir e compartilhar nossos conteúdos no Facebook e também se inscrever em nosso canal no YouTube. Aparecemos como Mosaico na TV nas 2 redes sociais, é super fácil. E na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabbat às 19h30. Nossa sugestão de Kabbalah de Shabbat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. Mosaico dessa semana fica por aqui, até semana que vem. Shalom, Leitraot. Tchau!